misericórdia de Deus, que se oferece em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Teve uma professora no curso de teologia, quando a gente estava no NASP, que ela era incrível. Ela não fez teologia, tá? Para quem não sabe, quando os pastores se formam, eles que se formam, as esposas de pastores não se formam em teologia. Então a gente vai aprendendo de acordo com o que eles vão contando, a gente vai tendo alguns cultos assim especiais. E ela era a Christy, ela era uma mulher exemplar, é ainda, né? E ela pegava cada versículo da Bíblia e ela analisava cada um. E ela arrumava a roupa, daí ia com ela para a igreja. E nesse período que a gente ia para a igreja e tudo, aconteceu algo terrível na minha família. Terrível, que isso é para um outro sermão, se um dia me quiserem chamar aqui de novo, se gostarem do meu sermão de hoje, né? A separação dos meus pais. A separação dos meus pais não foi nada legal. Não existe separação legal. Adultos, aprendam. Não existe separação legal. Não existe. O seu filho pode ter 1 ano, 2, 3, 20 anos, 21 como eu tinha. Nunca uma separação é boa. Eles nunca vão entender. Pode ser que entendam quando eles se casarem, tiverem alguém que eu pudesse me apoiar. Já tinha terminado os estudos, então já tinha terminado o terceirão. Estava para fazer vestibular nessa época. Nessa época também eu namorava. Não era o pastor da Irlanda, nem conhecia ele. Nem conhecia a igreja, não conhecia nada. Nunca tinha ouvido falar de adventista. Nada que você possa imaginar. E os meus pais, então, se separaram. E aí foi onde Deus falou: ah, mocinha, agora sim, agora você vai ser minha, volta para casa. Vamos lá. Comecei a ler. E aí eu peguei um livro que diz assim: Ser Catequista. E nesse livro, a mulher, pra vocês terem uma ideia de que situação, a mulher dava catequese e ela teve um derrame, não mexia o braço, depois teve um problema na perna, não mexia a perna, depois ela teve problema na fala, e mesmo assim ela continuou sendo catequista. Eu olhei e falei assim: gente, eu falo, eu gesticulo, eu ando, por que eu não posso ser? E foi a primeira vez que eu me tornei professora. E aí eu fui. E eu sou cientista. E cientista, por que vocês acham que cientista, a maioria não é cristão? Porque eles querem provas. E eu comecei a ir para a igreja católica e eu falei: eu vou ser catequista. Peguei uma turminha lá e comecei a explicar, né, como que funcionava e tal. E eu falei: vamos ler na Bíblia? E desesperada, porque aqui fala de um santo que está embaixo da terra, que não pode. Aqui fala de um sábado. Cadê o domingo? Cadê as festas? Cadê as coisas aqui? Ela: não, filha, aqui foi mudado. Tá, mas por que não mudaram na Bíblia então? Vou pegar outra Bíblia. Pensei, né? Falar, então tá bom. Fui e eu não sosseguei. Gente. E aí eu lia uma coisa, lia outra, mas me explicavam de um jeito e meu marido sabe o quanto eu sou chata. Alguma coisa que eu não concordo, eu vou até o fim. Pode ser que seja aquilo mesmo, mas eu vou no médico, vou no outro, até procurar aceitar a resposta. Então, aconteceu que eu estava estagiando na faculdade e o meu estágio era perfeito. Gente, imagina assim, você trabalhar na quadra próxima, né, na segunda quadra, era o teu trabalho. E você ia fazer uma coisa que você gostava. E aí, do nada, providência divina, cortaram o estágio.
simplesmente falaram assim, não tem mais estágio. O meu chefe não entendeu. Como assim não tem? Nem terminou o ano, nada, né? Como que corta um estágio? Você é católica. Como que vai se dar bem? Daí eu dei risada, eu falei, a gente é pessoa. E aí ele saiu, a gente correndo da cara dele, né? Falou assim, nada a ver, né? Só que ele foi muito usado por Deus, esse ateu foi muito usado por Deus. Porque a gente não tinha falado da Bíblia, a gente não tinha se conversado, a gente só se falava de trabalho. E aí foi onde a gente começou a conversar. Daí ela falou, você é católica? Eu falei, sou católica. Irmãos, e eu digo para vocês assim, para de preconceito, igreja. Por que temos preconceito com as pessoas? Por quê? Por que se a gente vê uma pessoa toda tatuada, uma pessoa com piercing, uma pessoa super maquiada ou com roupinha curta, a gente já olha com preconceito? Por que a gente faz isso? Somos amigas. E olha só, quando Deus ele quer que algo aconteça, você pode fazer de tudo para aquilo não acontecer. Mas Deus transforma maldição em bênção. E de uma separação dos meus pais, eu vim para a igreja com meu coração aberto e conheci uma amiga. E essa amiga perguntou como que era a catequese. E eu expliquei para ela, falei, que legal. Olha só a jogada de mestre dessa minha amiga. Ela disse assim, a minha filha também dá catequese. Eu falei, sério? Ela, sim, sério. Só que na nossa igreja é chamada de desbravadores. Gente, é chamada de desbravadores. Eu falei, nossa, que nome legal, né? Desbravador, vai desbravar a Bíblia. Que top! E ela, pois é, a gente ensina a Bíblia lá. Eu falei, nossa, mas eu sou catequista agora, mas eu não sei muito bem da Bíblia. Você podia me ensinar? Não, né? Claro que eu posso, assim que você quiser. Diz ela até hoje que, nossa, aquilo alegrou o coração, né? A vontade dela é falar, vem aqui, vamos agora, vamos lá, senta aí. Bíblia. Mas tudo tem a sua hora, né? E aí, então, ela me trouxe um livrinho, um estudo bíblico dos desbravadores. E ia pra lá, na casa dela, olha, faz minha unha e tal, coragem. Mas tudo bem. E aí ela falou, vamos estudar. Aí ela começou, ouvindo a voz de Deus. Eu olhei pra ela e falei assim, mas tudo que tá aqui eu já sei. Daí ela falou, Tá bom. Então a gente faz um outro estudo dela. Pensou, você acha que tá fácil? Então eu vou jogar Pastor Luiz Gonçalves aí em você vai ver o que é. Um estudinho. E aí foi muito interessante, porque o que eu fiz? A gente é usado por Deus. A gente tem preguiça de fazer as coisas que Deus pede. Irmãos, vamos parar com a preguiça? Porque Deus manda as pessoas pra gente. E minha amiga chegou e falou, olha Camila, sábado você vai pra igreja, né? Eu falei, vou dar catequese e tal. Ela falou, olha, eu tenho ali no meu carro, porque eu sempre ando com os livrinhos assim no carro, normalmente. Você não quer levar para suas crianças? Quantas você tem? Eu falei, eu tenho 19. E ela falou, eu acho que eu tenho menos. Vamos lá comigo? Catei a caixa. Irmãos, nunca carrega com um pouquinho. O carro de vocês tem livro da esperança? Tem folheto dos 8 remédios da natureza? Você não pode andar no seu carro sem nada. Que cristão é esse que vai para a guerra sem uma arma? Tem que ter. Aí o que aconteceu? Peguei aqueles estudos bíblicos e falei, eu vou levar. Cheguei para minha coordenadora e falei, é o seguinte, a partir de hoje, nós ganhamos um monte de livros, as crianças não vão precisar comprar, nós vamos dar isso aqui, E ela falou, nossa, que livrinho legal, né? Distribuí para 200 crianças aqueles estudinhos bíblicos, tiramos uma foto. Todas as crianças da igreja estavam fazendo estudo bíblico. E aí começou
meus problemas. Certo? Porque vamos lá em João 8,32. A gente não tem como conhecer a Bíblia e querer voltar a ser o que você sempre foi. Desculpa, mas se você está querendo sair da igreja, você está lendo pouco a Bíblia. Como que você conhece a verdade e você quer ir para a balada? Como que você conhece a verdade e quer beber? Como que você conhece a verdade e quer trair a sua esposa? Como você conhece a verdade e fica olhando pornografia na internet? Você sabe que isso é errado. Por que a gente faz isso? Porque infelizmente temos o pecado. Mas se a gente não ler a Bíblia, não vai resolver. Você vai tentar, mas não vai resolver. Adão e Eva pecaram e eles estavam ali com Deus. Você acha que você é mais forte do que qualquer um? Não, você não é. Não confie em você mesmo. E aí, gente, aconteceu algo bem interessante, né? Porque estava tudo indo muito bem. Então, a minha avó fez uma comida tão gostosa. Ela colocou bacon em tudo, gente. No arroz, no feijão, na carne, até na salada. Olha, que delícia! Ainda bem que tinha miojo em casa. Ainda bem que tinha miojo. Claro, eu tinha aprendido, né, que a gente tinha que ser saudável. Era miojo de legumes. Muito saudável. Então, aconteceu que eu comi miojo assim por uns 3 dias. Uns 3 dias assim. E muita fruta. E eu tava ficando saudável. Fruta. Chegou um sábado, eu falei, bom, hoje é sábado. Meu namorado foi jogar bola. Minha mãe tá limpando a casa, mas eu agora sou adventista. Não era, mas na minha mente era, vou fazer nada. Porque sábado é dia de fazer nada. Né? Se alguém te pergunta se é adventista, você não faz nada no sábado? Não faço nada. Nada o quê? Então eu fiquei assistindo TV, Luciano Huck. Eu tava fazendo nada. Aí no final da tarde eu fui no shopping passear. E tomei uma casquinha de sorvete. Tava fazendo o que no meu coração eu achava que era certo. Cheguei na segunda-feira e falei pra minha amiga, eu guardei o sábado. Ela, sério? Que legal. Aí eu falei, pois é. Minha mãe tava limpando a casa. Aí eu aproveitei que eu não gosto. Deixei ela limpando a casa e fiquei assistindo TV. Aí ela, que legal. O que você tava assistindo? Luciano Huck. E depois, o que você fez? Aí eu fui no shopping passear, né? Dar uma volta, só passear assim. Porque eu não gosto muito de shopping, então só fui passear. E tomei uma casquinha de sorvete dela. Nossa, que legal, amiga. Parabéns. Ela não me recriminou, irmãos. Não é assim. Eu no meu coração achava que era certo. E eu guardei o sábado. Se Jesus viesse aqui, ele falou, não, você guardou o sábado, porque na sua mente você estava progredindo. E ela falou, então vamos no zoológico sábado que vem, já que você está guardando o sábado? Falei, vamos, eu já gosto de zoológico, vamos. E aí ela começou a me mostrar pelo exemplo. Qual é o exemplo, irmãos, que vocês estão dando para o seu? E que, gente, depressão não é falta de Deus, tá? Não é. Se alguém dizer isso um dia para você, você fala, tá repreendido em nome de Jesus. Porque não é. Depressão é uma doença que tem que ser tratada. Mas com a ajuda de Deus, a gente consegue se livrar, viu? E os 8 remédios da natureza. Certo? E aí, chegou o dia do meu batismo. Foi em dezembro. E não tinha ninguém da minha família. Não tinha ninguém. Mas sabe quem estava lá? Os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja estavam lá. E eu estava tão feliz. Eu me batizei de aventureira. Porque o primeiro culto que eu fui na igreja, os aventureiros estavam fazendo uma programação com aquele lencinho laranja. E eu amo até hoje a cor laranja. E eu falei, amei isso.
E a partir de então, eu amo os aventureiros, amo de paixão. Gosto dos bravadores também, só para fazer bagunça, né? Fazer arte, aí é comigo. E eu, então, comecei a mudar. Não tinha mais nada. E aí chegou minha mãe um dia e falou: filha, você vai ter que trabalhar. Eu não consigo sustentar a casa. Tadinha da minha mãe. Imagina, sustentando 2 crianças, uma casa, tudo. Não dava conta. Uma faculdade, não dava. Então, a bênção de Deus vai acontecendo. E aí, certo dia, a minha amiga, o marido dela, andava de bicicleta. E esse andar de bicicleta fez o quê? Fez ele conhecer um outro rapaz, que era marido da coordenadora do colégio. E o pneu da bicicleta furou. E o marido da amiga ficou triste, né? Imagina, furar um pneu de bicicleta desses é caro. E ele então deu carona e eles foram conversando. E ele comentou que a mulher dele estava nervosa porque não tinha professor para substituir. E a Carlinha sabe como é isso, né, Carlinha? Precisar de professor para substituir é difícil. E aí, correndo atrás, e aí esse marido da minha amiga falou: olha, eu tenho uma menina que ela acabou de vir para a igreja e que ela faz biologia. Talvez sirva. E eu fui fazer uma entrevista lá. Gente, eu não queria ser professora nunca na vida. Ser professora? Ah, para, né? E ficar ensinando. Só que Deus já tinha me transformado lá. Já tinha me ensinado como era. E aí me chamaram. Eu falei: bom, não vai trabalhar no sábado. Eu vou poder pôr dinheiro dentro de casa e vou poder pagar a minha faculdade. Pronto. Foi aí onde Deus fez com que as coisas mudassem. Então, quando ele me afogou, quando eu fui emergida na água, tudo que é ruim ficou para trás, incluindo as coisas ruins. Então, se você está com medo de se batizar porque você acha que a tua vida não vai para frente, pense pelo contrário. Acredite que Deus vai mudar, vai transformar a tua vida. Do jeito que Ele transformou a minha, eu tenho fé e acredito. Ah, porque eu preciso de emprego por causa do sábado e não sei o que. Gente, confia. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Porque a gente sabe de cor e não age igual o verso diz. Por quê? Olha, eu dando bronca aqui em vocês. Amores, precisamos sair da bundinha, do sofá e precisamos salvar as pessoas. E então, beleza? Nova pessoa, pensei, agora vai. Ainda não foi. E aí, comecei a trabalhar na escola adventista e foi uma bênção. Primeira turma que eu entrei, tinha um anjo do Senhor parado na porta, que fez eu quase desmaiar de desespero. Mas eu enfrentei e falei: vamos lá, não é as tentações que vão me derrubar. E eu fui enfrentando. E eu quero que os irmãos ergam a mão aqui, quem não tem problema hoje só porque é cristão. Ninguém? Pois então, eu também não. Mas naquele período Deus me abençoou de uma forma incrível. Porque eu tinha comprado uma moto com o dinheiro que eu trabalhava, conseguia pagar a faculdade, então eu tinha uma moto, conseguia pagar a faculdade, tinha amigos, porque os jovens, eu ia na classe de jovens. Gente, o que eu entendia de Bíblia? Quase nada, mas eu falava e eles deixavam. E eles aceitavam. E às vezes eu falava asneira, mas eles iam contornando assim, ó, que não ficava tão feio. E aí eu conheci o homem mais maravilhoso desse mundo. Tratei ele muito bem na primeira vez que eu vi. Mentira.
tratei ele super mal, né? Mas outro dia eu conto pra vocês. Mas foi mais ou menos assim: se você não sabe arrumar, chama alguém que sabe. E ele foi fiel, gente. Ele tinha orado ele estava orando há 1 ano. Meninos, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Ele tinha namorado, tinha aprontado, ele diz aprontado, então eu não sei o que é, né? Tinha aprontado, tinha ficado ali. Quando ele falou, não, tá na hora de eu tomar jeito na vida, eu vou começar a orar. Ele orou por uma pessoa. Ele orou e ele disse: Senhor, eu não vou ficar com ninguém, não vou namorar com ninguém até que o Senhor me mostre a pessoa certa, por 1 ano. E foi isso que aconteceu. Ele orou por 1 ano. E eu estava do lado de cá: Senhor, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha, eu quero só o Senhor tá bom para mim. Tô amando essa minha vida, eu quero continuar assim. Ok. Eu passei na frente dele, ele era monitor na época. Ele olhou para mim, passando com 300 milhões de bolsa e livro, e daquele jeito, os cabelos tudo bagunçado, assim, arrumado, igual de professor. E ele falou pro amigo dele: é com essa que eu vou casar. O amigo: você tá louco? Você nem conhece ela, você não é casado, tem namorado? Não, é com ela. E aí eu pego e distrato ele desse jeito, desse nível, ó. Se você é daquele tipo que, Senhor, se o vento passar e balançar ela, foi nessa hora que ele deveria ter desistido. Não é mesmo? E eu não distrato ninguém, mas ele eu distratei, olha só que maldade, né? E, gente, estamos juntos há 12 anos. Namoramos 6 meses. Só 6 meses. Mas parecia que eu conhecia ele há anos. Minha família começou a me aceitar de volta, né? Porque eu estava trazendo dinheiro para dentro de casa, certo? Eu estava sem sair para festa, para nada, estava crente, né? Estava transformada. E nesse período, então, Deus me mostrou que eu podia ter todo